Pois, meus caros, Ciro Gomes teve mais uma participação no Flow Podcast. Já no áudio de ontem, ele começou o dia com um manifesto, né, que já repercutimos aqui no canal e que tem sido repercutido na internet como um todo, no meio da notícia como um todo, né, no meio político, porque talvez tenha sido a frustração daqueles que achavam que Ciro iria se curvar para esta onda fascista de tentarem demover a sua candidatura. Ciro não se vergou para esses. Ciro persiste e insiste e tem uma resiliência que é fora do comum. E ele, então, encerra o dia com a sua participação do Flow, falando muita coisa. Evidentemente que nesses minutos que aqui seguem, eu não vou conseguir abordar todos os assuntos, mas eu quero destacar algumas coisas. E depois, num outro conteúdo, né, a gente pode ir destacando outras tantas. Mas neste aqui especificamente, eu quero destacar, né, pelo menos 4 questões que eu acho que são relevantes nessa entrevista ou nesse podcast. Primeiro, que o Ciro, né, apresentou algo importante, que parece que existe o fascismo do bem e o fascismo do mal. Quer dizer, vale tudo para derrotar o Bolsonaro? Será que vale tudo realmente para derrotar o Bolsonaro? Inclusive usar as mesmas práticas que Bolsonaro usa? Ou é preciso superar o Bolsonaro e superar o que veio antes de Bolsonaro? Então, nesse sentido, né, o Ciro consegue colocar e cutucar o dedo lá na ferida e no cerne da questão central daqueles que se dizem democráticos, né, e que querem demover uma candidatura que é legítima. A candidatura do Ciro não tem nada de ilegítimo. Você pode não gostar do Ciro, você pode não concordar com o Ciro, mas você não pode dizer que a candidatura do Ciro não é legítima. Ela vem sendo construída e ela foi aprovada pelo seu partido. Portanto, ela é legítima e ela é uma necessidade de uma parcela da população que não se sente representada nem pelo lulismo, muito menos pelo petismo. É uma entrevista enriquecedora, porque Ciro repete um monte de coisas que nós, que acompanhamos o Ciro há muito tempo, ouvimos novamente e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é um momento em que o Ciro desabafa muita coisa. Então, ele vai falando, né, da questão aí das traições que ele sofreu no Ceará, né, que é muito importante dizer. O Ciro, né, sofreu um baque muito grande, mas tem ali, né, em Roberto Cláudio, né, ele tem em Roberto Cláudio exatamente um grande parceiro que permanece nesse contexto, né? O Ciro vai falando, né, novamente da questão do modelo econômico, né, e o modelo de governança. É um assunto que reitera, mas é importante falar. E ele vai expondo por dentro as contradições daqueles que se dizem tão antagônicos, mas acabam caminhando no mesmo sentido. Porque esta é a situação. E aí a gente começa a perceber que o Ciro ele tem uma fala no sentido de apontar com propriedade o que está acontecendo. De dizer, de tentar acordar, de tentar alertar. Esse é o papel de Ciro Gomes neste processo. E isso é tão importante, ou mais importante, do que vencer uma eleição. É importante vencermos as eleições, mas sabermos por que vencemos e como vencemos e quais os métodos que fazem-nos vencer uma eleição. Nem sempre vencer uma eleição significa que estamos no caminho certo, politicamente falando. E isto me deu a certeza ontem, ao ver o Ciro, que nós estamos caminhando no rumo certo. Ciro conseguiu desconstruir, inclusive, aquela bobagem com relação, né, ao cochicho dele
né, ou melhor dizendo, o cochicho de Bolsonaro para com ele, lá no debate do SBT. Até isso ele conseguiu esclarecer, né, porque, na verdade, era o Bolsonaro perguntando o nome do padre Kelmon, essa figura abjeta que acabou, né, o Brasil conhecendo nesse debate. Enfim, né, a gente começa a ver que as coisas vão se colocando. E Ciro vai apresentando-nos, se apresentando de uma maneira muito equilibrada, embora emocionada, embora firme. Ele é, sem dúvida nenhuma, do seu jeito, uma figura que está mostrando ao Brasil os rumos que ele quer escolher. E talvez seja, né, aquilo que eu disse ontem. As nossas escolhas são livres. O que nós não podemos escolher são as consequências delas. Mas a gente tem que ter certeza de uma coisa: Ciro se mostra como alguém que conhece do que fala. Ciro se mostra ciente do momento histórico que fala. E não é como o Lula, que, inclusive, acaba deslegitimando a sua própria militância. Vou bater nesse ponto de novo. Quando o Lula diz que não vê crimes, porque, né, vamos dizer assim, indultar Bolsonaro, porque não vê crimes em Bolsonaro, ele está deslegitimando todos aqueles petistas que muitas vezes disseram e reiteradamente chamaram, por exemplo, o Bolsonaro de genocida. Este é Lula, que diz ser contra o fascismo, mas quando olha para o lado, se puder livrar a culpa dele, mesmo ele chamando Lula a todo instante de presidiário. Este é o Lula e este é Ciro, que se mantém claro nas suas ideias. É isto. E se você puder deixar sua impressão sobre este episódio do Flow aqui nos comentários, será muito importante. Traga aqui o que você achou de mais importante, outros detalhes, porque eu quero fazer um vídeo trazendo os comentários das pessoas sobre o Flow Podcast. Então, no final do dia, eu quero fazer um vídeo trazendo os comentários, os outros detalhes que vocês mesmos é que trazem este assunto. Porque daí enriquece o debate e não fica somente eu aqui falando com um ar professoral, porque a minha intenção aqui é fazer um diálogo. E o diálogo pressupõe que eu escute você e dê voz também para você. Porque é mais importante do que ter a razão e ter o ar professoral é saber ouvir o outro e dizer para o outro: dê a mão, vamos seguir juntos, porque companheiros de verdade não andam à frente nem atrás, andam lado a lado. É isso, gente, e até a noite.